Lobisomens são feras demoníacas que agem nas noites e também de dia, se for preciso. Nas luas cheias, têm sua força através da magia, impondo pânico a quem os vê. Moradores de municípios e principalmente de sítios próximos a matas sofrem ou já sofreram com essa realidade. Por onde passa essa criatura, deixa um rastro de destruição, como por exemplo, galinhas, gatos, cachorros, gado, porco, ovelhas e etc. Tanto estraçalham, comendo partes dos mesmos, ou matando apenas por brutalidade. Há casos que eles matam os humanos e que se somam anos a fio. Porém, para as autoridades, não passam de ataques de animais selvagens nas vítimas, se passando por lenda para a maioria esmagadora dos humanos ou folclore. Eles agem ao seu bel prazer, escondidos. Hoje em dia eles são menos ativos, digamos assim, que antigamente, pelo fato de termos tecnologia como, por exemplo, a energia, carros, motos, celulares, câmeras, filmadoras e etc. Porém, é nas matas e sítios próximos a elas que tudo ocorre, na surdina. Há casos em cidades, porém, de madrugada adentro. Essas feras agem de modo diferente dependendo dos relatos. Exemplo: alguns mostram seres apenas bestas feras, deixando destruição por onde passam. Outros demonstram inteligência humana. Também alguns reconhecem pessoas sendo de sua família e não fazem nada com eles. Outros protegem familiares de outros lobisomens e assim por diante. Diante desses fatos, podemos fazer a seguinte pergunta: existem várias espécies e linhagens de lobisomem? Agora entra meu lado de pesquisador e também com meus conhecimentos a respeito dessa criatura. E cabe a mim dar essa resposta à altura a vocês. Porém, fica claro que é apenas a minha opinião, através de minhas pesquisas e conhecimentos ao longo dos anos. Vamos lá. Lobisomem metamorfo. São pessoas com habilidades de se transformarem em qualquer animal, podendo assim se transformar em lobisomem. Lobisomem genético. Esses são pessoas que há milênios têm essa genética e se transformam automaticamente nas luas cheias. Lobisomem da magia negra. São pessoas que adquirem poderes demoníacos, seja por livro, como por exemplo o livro São Cipriano, ou palavras demoníacas, e também rituais, etc. Lobisomens demônios. São demônios que estão no plano espiritual, porém, se materializam na forma de lobisomem, para seus objetivos serem alcançados. Isso ocorre em apenas casos de emissão desses demônios. Lobisomens de maldição. São pessoas que foram amaldiçoadas por outras pessoas e que carregam essa maldição de se transformar em lobisomens toda lua cheia, até o resto das suas vidas. Lobisomem verdadeiro. São pessoas que têm desejo de vingança no coração e que fazem de tudo para conseguir o poder de se transformar em um lobisomem. Lobisomem inteligente. São pessoas do alto nível da magia negra, que podem se transformar em lobisomens quando desejarem, seja dia ou noite. Isso ocorre em momentos especiais, seja por vingança, entre outros fatores. Lobisomem albino. Esses são lobisomens comuns que morreram e no plano espiritual se arrependeram de coração, do fundo da alma, por todos os atos cruéis cometidos na terra enquanto fera demoníaca. A estes foram dados a chance de rever seus erros e esses espíritos agora podem se materializar em lobisomens, porém albinos, com os pelos brancos. Sua missão é proteger humanos, em especial de outros lobisomens. Também caçam os lobisomens negros e os matam. Outra função desses lobisomens albinos é enfrentar qualquer entidade espiritual ou física nas matas, etc. Esses são os tipos de lobisomens, de acordo com minhas pesquisas de anos a fios e também meus conhecimentos a respeito dessa fera demoníaca. Cada um segue agindo de forma padrão, de acordo com a sua linhagem. Nas lendas norte-americanas e nórdicas, um metamorfo é uma criatura ou pessoa com a habilidade sobrenatural de se transformar em algum animal ou outra pessoa, no lugar onde ele desejar, apenas trocando de pele para sua alteração de sua forma. Como podem mudar sua aparência de forma que desejarem, os metamorfos não possuem um tipo de aparência específica.
Metamorfos mulheres são calmos, porém os homens tendem a serem agressivos. Mesmo que eles parecem humanos, possuem uma força incrível e podem dominar facilmente um humano. O metamorfo é imune ao ser que ele vai se transformar. Por exemplo, se ele for se transformar em um lobisomem, ele é imune da sua maldição. Isso significa que nas noites de lua cheias, ele não vai se transformar em lobisomem. Diante essas informações, fica claro quem são esses seres ou pessoas metamorfos, cujo têm a habilidade de se transformar em qualquer animal, seres, pessoas, etc. Nesse caso, o metamorfo pode assumir a forma de um lobisomem e ainda não vai adquirir sua maldição, e podendo causar destruição por onde passa. Então agora vocês ficam cientes quem são os lobisomens metamorfos. Desde os tempos remotos da humanidade, deuses ou algo superior, como castigo a alguns humanos, foi dada a transformação dessas pessoas em lobisomens todas as noites de lua cheia, e só voltando ao normal ao amanhecer. Zeus, por exemplo, transformou Licaão em lobisomem depois de ter servido ao mesmo a carne de Árcade. Assim por diante, casos como esses ocorreram anos a fios. Logo, essas pessoas que tiveram filhos foram passando geração a geração essa genética, onde quem tem essa linhagem genética se transforma em lobisomem apenas em noites de luas cheias e voltando à sua forma humana ao amanhecer. Caso você veja um lobisomem durante o dia ou em noites sem estar lua cheia, com certeza não é um lobisomem genético. Essas pessoas não sabem que tem essa genética. Vivem sua vida normal até uns 15 anos mais ou menos de idade, depois que acontecer a primeira transformação até o resto de suas vidas na Terra. Como ocorre essa transformação? Diante um relato de um homem que se diz ser um lobisomem, porém genético, ele explica: estava eu e minha família à noite dentro da minha casa. Então fui ao terreiro fazer algo. Quando ele olha a lua cheia, sente o seu corpo agindo de forma estranha. Volta para sua casa e percebe que seu corpo começa a queimar por dentro como fogo. Em dado momento, ele não suporta ficar dentro de casa e nasce nele um instinto de querer ir para a mata. Logo ele corre para a mata, onde ficou se debatendo com o corpo ardendo em fogo. Em seguida acontece lentamente a transformação para o lobisomem e ao mesmo tempo foi perdendo a sua consciência, voltando em si como humano em algum local estranho na mata, próximo ao amanhecer. Porém, quando se lembra da noite, de tudo que ocorreu, ele vai se descobrindo que é um lobisomem pouco a pouco. Fica um detalhe que lobisomens genéticos não têm a consciência humana, sendo uma fera demoníaca, destruindo tudo pela sua frente, seja animais e humanos. Agora sim está detalhado de como são os lobisomens genéticos, sendo suas origens, passando de geração em geração, como com a sua transformação, etc. A pergunta é: teria como sair dessa genética? A magia negra é algo muito comum em todos os lugares. Muitos a seguem e assim por diante. Porém, há pessoas que se especializam, digamos assim, nessa área e querem sempre aumentar seu poder através da magia, rituais, estudos, livros, práticas e etc. Essas pessoas que se dedicam suas vidas a tais práticas acabam descobrindo rituais por livros, como por exemplo o livro São Cipriano ou Palavras Mencionadas, que fazem a pessoa se transformar em lobisomem. Mas por que uma pessoa iria querer se transformar em um lobisomem? Isso varia. Aqueles que descobrem esses rituais fazem apenas por curiosidade, digamos assim, para terem a prova se realmente funciona a transformação ou não. Então, uma vez feito e comprovado que se transformou lobisomem a primeira vez, se torna viciante pelo fato de você ter a sua consciência humana no corpo do lobisomem. Logo, todo esse poder é controlado por você e, claro, você pode fazer o que você desejar, tamanho poder e consciência. Repetindo, como essa transformação do lobisomem através da magia negra te dá a consciência humana, enquanto esta fera demoníaca, muitos a utilizam para fazer o mal, como por exemplo se vingar de seus inimigos, matar alguém que descobre o seu segredo de se transformar em lobisomem, entre outros fatores. Fica claro como funciona o lobisomem da magia negra, onde pode se transformar a hora que desejarem, sem precisar de lua cheia, por exemplo, como no caso dos lobisomens genéticos. Porém, esses lobisomens da magia negra preferem se transformarem à noite, porque a noite é a hora da magia negra.
Desde a expulsão de Lúcifer, com seus anjos que agora caíram no pecado na terra, esses traçaram um plano para tentar acabar com a obra divina, enquanto terra. Vários planos foram direcionados em cada área da terra, para que milhares de pessoas percam suas almas no pecado e tenham passaporte para o inferno. Sendo assim, começou uma guerra espiritual para levar as almas tanto para o inferno ou para o céu divino. Demônios, legiões, potestades, entre outros, foram designados para dominar e controlar tais áreas na terra, no plano espiritual, claro. Porém, nessas mesmas áreas no físico, também se torna propriedade desses anjos caídos. Eles deixam as pessoas passarem normalmente, pois, às vezes, são pontos turísticos e etc. Há pessoas, em especial, que sentem essa energia negativa nessas áreas dominadas. Essas pessoas chamam a atenção desses seres que controlam essa área. Nesse caso em especial, ele fará de tudo para que essas pessoas saiam de sua área imediatamente, podendo colocar pressão no campo espiritual em cima das pessoas, e caso não dê certo, eles têm que se materializar e assustar, e às vezes até matar essas pessoas, caso elas não saiam do local. Esses demônios podem se transformar em monstros materializados no que desejarem, a fim de algum propósito espiritual, como por exemplo dessas pessoas. Logo, esses demônios assumem a forma física do lobisomem para tais ações. Detalhe: são raras as pessoas que podem chamar a atenção desses demônios nas matas. Não falarei quais são essas pessoas, pois é algo oculto. E se for lobisomem demônio, onde o mesmo, no espiritual, toma a forma de lobisomem no físico para tais ações, em especial. Há muitos anos, séculos em especial, os humanos, sendo vários deles, se tornam ruins por natureza, digamos assim, fazendo todo tipo de atrocidade na terra que possamos imaginar. Algumas pessoas se destacam em especial sendo filhos que batem em pais ou vice-versa. Porém, isso se repetindo várias vezes, pode acontecer algo macabro por despertar nas vítimas uma energia negativa de raiva e vingança ao mesmo tempo. Chega até o ponto dessas pessoas jogarem uma maldição nos agressores em especial. E sempre é dessa forma na maioria das vezes. Você, a partir de hoje, em todas as noites de lua cheia, vai virar bicho e só vai voltar à sua forma humana perto do amanhecer, para o resto de sua vida na Terra. Então, logo a próxima lua cheia, já começará a sua transformação, e assim por diante. Diferente do lobisomem genético, é apenas a maldição enquanto terra, e pode ser quebrado pela própria pessoa que a colocou essa praga. Porém, muito difícil isso acontecer. Logo, não se torna uma genética. Muitos relatos são exatamente desses lobisomens de maldição, onde a mãe vê o filho se transformando no mesmo. Agora ficou claro esse tipo de lobisomem de maldição? Espero que sim, pois isso é bastante comum até os dias de hoje. A magia existe há séculos e muitos a buscam para fins pessoais, podendo ser para descobrir se você está com alguma magia negra, para você conseguir algo na sua vida, para trazer a pessoa amada até você, para fazer mal a alguém e etc. Porém, há pessoas que buscam algo além de tudo isso, algo mais notório e eficaz, sem margens de erros, buscando diretamente na fonte. Essas pessoas em especiais têm sede de vingança na alma e querem fazer o mal, custe o que custar. Como muitas vezes não consegue pela magia negra, por exemplo, tende a fazer pacto com seres espirituais conhecidos como os anjos caídos, melhor dizendo, demônios. Essas pessoas com sede de vingança escolhem ter o poder de se transformar em lobisomens e assim pode fazer todo o mal desejado com extrema facilidade e eficácia. Nesses casos em especiais, esse pacto é feito pelo próprio diabo. Sendo assim, em troca, a alma será levada ao inferno quando em morte, e fica certo dessa forma para ambos. Detalhe: esse tipo de lobisomem é puro, pois foi dado pelo próprio diabo, sendo assim diferente de todos os outros lobisomens, o mais forte, o mais veloz, o mais ágil, o mais cruel e etc. Fica claro quem são esses lobisomens verdadeiros? Espero que sim.
Existem pessoas que se dedicam suas vidas em especial para o lado negro, digamos assim, sempre buscando em todos os sentidos se especializar nesse lado, até os altos escalões. Isso faz com que essas pessoas tenham, através dos anos, um certo controle da magia com extrema facilidade, digamos assim. Essas pessoas foram dadas algumas forças espirituais para atuarem na matéria quando bem desejarem. Um exemplo é o poder de se transformar em lobisomem sem perder a consciência de si mesmo, seja dia ou noite. Isso torna algo muito natural, tamanha manipulação das energias e associações com anjos caídos de todas as hierarquias. Porém, essas pessoas só se transformam em lobisomem para algum tipo de necessidade, e dou um exemplo que é a vingança, entre várias outras que prefiro não entrar em detalhes. Muito menos irei falar quem são essas pessoas em especiais. Apenas mostrarei quem são esses tipos de lobisomens inteligente e consciente. Os lobisomens albinos são raros de serem vistos, porém, as poucas pessoas que os veem descrevem como sendo lindos, com incríveis pelos brancos, uns 3 metros de altura e bem fortes. Os olhos variam entre amarelo e azul. Não transmitem medo a quem os vê, e sim uma sensação de paz e conforto, diferente dos lobisomens negros que passa medo, pânico e desconforto. Eles aparecem apenas para defender humanos de outros lobisomens comuns. Digo, o de pelos negros, com 2 metros de altura, e os olhos variam entre o amarelo intenso ou vermelho sangue. Não sabemos o porquê exatamente os lobisomens albinos protegem os humanos de outros lobisomens negros. Porém, alguns dizem que esses lobisomens albinos eram os lobisomens negros que morreram matando tudo pela frente. Porém, se arrependeram em morte do seu ato maligno em alma, e a eles foram dados a oportunidade de proteger os humanos contra os lobisomens negros, a fim de pagar sua dívida, digamos assim, de todo o mal feito em terra pela ação demoníaca de quando eram negros. Então você pergunta, mas se eles estão mortos, como são físicos e matam outros lobisomens na matéria? Simples. Caso você não saiba, demônios são seres espirituais que estão em toda parte, principalmente nas matas, e não os vimos. Porém, quando eles querem agir no físico, eles se materializam e se transformam em que desejarem. É por essa razão que temos várias entidades demoníacas, alguns chamam de monstros nas matas e etc., podendo ser vistos e matarem a quem desejarem, enquanto a sua necessidade e seus objetivos. Logo, esses lobisomens mortos espirituais albinos vivem em matas como espíritos e se materializam para fazer o seu trabalho no mundo físico. Desse modo, são raros de serem vistos porque são almas com missão específicas, e como eram lobisomens negros em vida praticando todo o mal, agora com o arrependimento de suas almas, os deixam da cor albina e só se materializam para lutarem contra os lobisomens negros. Os lobisomens negros são vistos em todas as partes, e eu afirmo que praticamente em cada cidade existe um lobisomem ou mais de um. A pergunta que se segue é essa: diante de todos esses tipos de lobisomem nessa série, como poderíamos matar cada um deles? É possível essa façanha? E em relação à bala de prata, é verdade ou mito? Vamos lá. Há vários relatos sobre lobisomem cujo conseguem matar o mesmo, porém, outros não morrem e desaparecem do local enterrado. Há também casos que o lobisomem atingindo fortemente, ele perde a sua forma de fera, voltando a ser humano e morrendo em seguida. A pergunta é, diante desses diferentes casos de possíveis mortes, qual tipo é para cada caso? Vamos lá. Em casos de lobisomens do tipo metamorfo, genético e de maldição, esses 3 tipos de lobisomem em especial são os que morrem mais facilmente, digamos assim, pois são feras cujo homem está vivo na matéria e apenas chega esse poder no corpo para a transformação do mesmo. Sendo assim, caso você atinja esses lobisomens gravemente, eles irão morrer aos poucos e voltar à forma humana.
Já o lobisomem da magia negra e o inteligente podem ser atingidos fortemente e vão morrer como os que falei em cima, com uma pequena diferença. Como eles se transformam através da magia negra, depende dessa pessoa que for matar. Caso essa tiver fé em Deus, essa fera nunca poderá tocar nessas pessoas, porém, elas preferem não matar esses lobisomens. Lembre, para matar um lobisomem só vai ser quando você menos esperar, caso tenha um encontro com um do mesmo, e ele for te atacar. Neste caso, o que você tiver em mão disponível, como varas de paus e etc., será usado para tentar matar o mesmo, se tiver sorte, claro, né? Tamanha força e agilidade por parte dessas criaturas. Mas repito, você com fé em Deus e com a vida no caminho divino, nada vai acontecer com você. De duas uma, ou o lobisomem vai passar por você de cabeça baixa, ou ele com raiva de sua proteção divina vai tentar lhe matar. Neste caso, um campo de força irá te proteger dessa besta. Isso é muito comum em relatos. Em relação do lobisomem demônio, esse nunca será morto, pois são demônios que se materializam como uma forma de lobisomem. Logo, ninguém mata o que já está morto, não é verdade? A esses, eles podem desaparecer do nada, pois só voltar à sua forma de demônio no plano espiritual. Caso eles insistirem em matar alguém, podem ser atingidos gravemente ou abrir a cabeça e etc., e ele não morre. Há relatos dessa natureza e quando é no outro dia, esses lobisomens não estão mais nos locais deixados. O lobisomem verdadeiro pode morrer sim, acredito eu, claro. Porém, são os mais fortes, velozes e etc. Logo, ninguém teria chance de matar um. Eu acredito que esses mesmos gravemente feridos, o poder de regeneração é maior que os outros. Logo, não morreriam facilmente. Só sabe o lobisomem albino, porém, esse como o lobisomem demônio, eles são espirituais, que já morreram e apenas estão em forma de lobisomem na matéria. Logo, nunca se pode matar a quem já está morto, não é verdade? Esses lobisomens albinos também só fazem mal aos lobisomens negros e ninguém seria atacado por um. Logo, ninguém iria querer matar o mesmo e seria uma perda de tempo. Então aqui está explicado como seria possivelmente matar um lobisomem dependendo de seu tipo, claro. Todas essas informações é exclusivo de meus conhecimentos através de pesquisas de relatos há anos. Cabe você acreditar ou não acreditar. Essas coisas de bala de prata, ou se um lobisomem morder você, você vai virar um lobisomem, para mim é apenas folclore. Como pesquisador, temos que saber diferenciar a parte folclórica da parte real da coisa. Já pensou como seria a luta entre os lobisomens demônios e albinos? Pois ambos são espíritos em forma de lobisomem materializado, que não morrem. Logo, como se daria o desfecho dessa luta? Vamos falar como seria apenas com meus conhecimentos e através dos relatos. Relatos esses que dizem que os lobisomens albinos têm uns 3 metros de altura, sendo mais forte que os lobisomens negros, que têm uns 2 metros de altura. Com facilidade, o lobisomem albino, com 2 ou 3 mordidas apenas, separa o corpo do lobisomem negro, deixando o mesmo sem ação e morrendo em seguida. Caso esse lobisomem negro fosse do tipo demônio, esse com o corpo separado não iria morrer, e sim voltaria a demônio no plano espiritual. Logo, acredito que o lobisomem albino de duas uma, ou ele virava espírito e ficava na mata onde faz seu papel, ou também viraria espírito deixando a forma de fera e continuariam a luta no plano espiritual. Porém, ele perderia feio, visto que esses demônios têm legiões a seu favor. Porém, poderia o espírito albino ter a ajuda da parte divina e travarem uma luta que é comum cada segundo, fala a Bíblia Sagrada. Curta, comenta, compartilha
E nunca, mas nunca mesmo se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações na opção todas. Abraço a todos.